Well, in the first place, it is good to come back to Canção Nova. Em primeiro lugar, é muito bom estar de volta na Canção Nova. The first time was in 1999. A primeira vez foi em 1999, The last year of the second millennium. o último ano do segundo milênio. And the next time I came was in the beginning of the third millennium. E a vez seguinte que vim foi no início do terceiro milênio. I don't want to repeat what I said yesterday, Eu não quero repetir o que eu já disse ontem, but since there are many more people this morning than there were yesterday, mas já que tem hoje muito mais gente do que tinha ontem, I can imagine what Jesus felt eu posso imaginar como Jesus se sentia when Jesus saw the crowds before him. quando ele via as multidões diante dele. The Bible says that he was filled with compassion for them. A Bíblia diz que ele ficava compadecido com o povo. And why? E por quê? Because they were like sheep without a shepherd. Porque eles eram como ovelhas sem pastor. And this is often the feeling that we have as we go to various countries. E esse é o sentimento que temos na medida que a gente visita vários países. And therefore this morning I want to speak about this very first step in the process of total healing, total deliverance and the fullness of life. E por isso eu quero falar esta manhã neste primeiro passo em direção à cura total e à saúde total. I want to repeat for the benefit of those who come here for the first time. Eu vou repetir um pouco por causa daqueles que estão chegando, que chegaram agora de manhã. Briefly what I said yesterday, De forma bem breve o que eu falei ontem. and then I will continue with the program. Então vamos continuar com a programação. Wherever I go to any of these 85 or more countries in the world, Em qualquer vez que eu visito um desses mais de 85 países que já visitei, I always begin by sharing with them what the good news in the Bible tells us. eu sempre começo partilhando com as pessoas o que a boa nova dos evangelhos nos diz. The whole Bible is God's word to man. A Bíblia inteira é a palavra de Deus para nós. It is the good news of God to man. É a boa nova de Deus aos homens. But if we were to summarize all those 73 books in the Bible in one verse only, Mas se tivéssemos que resumir todos os 73 livros da Bíblia em apenas um versículo, we can just listen or read what Jesus told Nicodemus in John's Gospel chapter 3. nós devemos ouvir ou ler aquilo que Jesus disse a Nicodemos no Evangelho de São João, capítulo 3. Nicodemus was a good man. Nicodemos era um homem do bem, He was one of the great leaders of the Jewish people, era um dos grandes líderes do povo judeu. and he did not agree with the other leaders of the Jewish nation. E ele não estava concordando com os outros líderes da nação judaica. He felt there was something in Jesus which he should know. Ele sentia que havia algo em Jesus que ele precisava conhecer. But he didn't want to meet Jesus publicly, Mas ele não queria encontrar-se com Jesus de maneira pública, because the other Jewish leaders would take him to task, would be angry with him. porque os outros líderes ficariam furiosos com ele e poderiam processá-lo. Therefore Nicodemus came to see Jesus at night. Por isso Nicodemos foi encontrar-se com Jesus durante a noite. That is very important. E isso é muito importante. He came to see Jesus at night so that nobody would know he had come to meet Jesus. Ele veio encontrar-se com Jesus à noite para que ninguém percebesse que ele foi encontrar-se com Jesus. Also we know that at night there is silence. Também sabemos que à noite normalmente é mais silêncio.
as a time when God can speak to us and we can speak to God. É um tempo em que Deus pode falar conosco e nós podemos falar com Deus. During the day, there's too much of noise, Durante o dia existe muito barulho even too much of sunlight, which can be distracting. e também com a luz do dia a gente se distrai facilmente. But in the night, we are alone with God. Mas à noite ficamos sozinhos com Deus. And we read already in the very first chapter of St. Mark's E Gospel nós lemos ali já logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos how Jesus spent the whole day. como que Jesus passava o seu dia. In the very first chapter of St. Mark's Gospel, we are told how Jesus spent every day of his life. Logo ali no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, nós compreendemos como que Jesus passava os dias de sua vida. And Mark's Gospel chapter 1 is very, very important. E o capítulo 1 do Evangelho de Marcos é muito, muito importante. This is what Jesus did every day. Veja o que Jesus fazia todos os dias. The first thing he did was to open his mouth and speak to the people. A primeira coisa que ele fazia era abrir a sua boca e falar com o povo. He spoke to big crowds, Falava com grandes multidões, appealing to their emotions, tocando nas emoções desse povo, but then he would speak to small groups, mas falava também com grupos menores, not preaching to them, but teaching them, não pregando, mas ensinando, appealing to their intellect. chegando ao seu racional. And the Bible says Jesus did that every day, E a Bíblia diz que Jesus fazia isso todos os dias, at every time, a todo tempo, to every person. para todas as pessoas. Isn't that beautiful? Não é lindo isso? Every day Jesus would preach with the power of his whole being to the crowds of people. Todos os dias Jesus pregava com toda a força do seu ser para as multidões, Bringing them to change their lives and to live a new life. motivando-os a mudar e viver uma vida nova. But then he would teach small groups of people Mas também ele ia ensinar grupos menores de pessoas who wanted to be Jesus' disciples, que queriam ser discípulos de Jesus, like his apostles. como seus apóstolos. And then he would instruct them and teach them how they could join him in the ministry. E aí ele ia ensiná-los e mostrar a eles como eles poderiam se comportar para serem verdadeiros discípulos. Secondly, what Jesus did was Em segundo lugar, o que Jesus fez? he reached out to people that were in need. Ele alcançava as pessoas que tinham necessidades. All those who were sick came to Jesus. Aqueles que viviam enfermidades vinham até ele. And the Bible says that Jesus healed everyone. E a Bíblia diz que Jesus curava a todos. He healed all those who were physically sick Ele curava aqueles que estavam doentes fisicamente, or emotionally burdened, aqueles que estavam emocionalmente afetados, or who had any type of problem. aqueles que tinham qualquer tipo de problema. He healed them all. Ele os curava a todos. And on the other hand, he came to free them from the power of evil, E de uma outra forma, ele também veio para libertá-los do poder do mal, to free them from the cause of their sicknesses and burdens, libertá-los das causas de suas doenças e suas aflições, to deliver them, para os libertar, to heal them para os curar and to deliver e them. para os libertar. And then the third thing what Jesus did E a terceira coisa que Jesus fazia was to meet people at a personal level. era encontrar-se com as pessoas de uma maneira pessoal, And therefore he would even go to their homes. e até chegava a ir na casa das pessoas. Like Jesus went to the home of the mother-in-law of Peter. Assim como ele foi na casa da sogra de Pedro, Or he would meet them in the open roads. ou encontrava-se pessoalmente com as pessoas a céu aberto. We have so many stories in the Gospel that tells us how Jesus reached out just to one person. Nós temos muitas histórias nos evangelhos de como Jesus encontrou-se pessoalmente com uma pessoa, Therefore, one person for him was as important as the big crowds. de maneira que uma pessoa somente para ele era tão importante como a multidão toda. But don't forget, Mas não se esqueçam, Jesus loved people so much. Jesus amava tanto o seu povo, If he could not meet them
when he preached or on the road, he would go to their houses. Que se ele não pudesse encontrar as pessoas na multidão ou nos pequenos grupos, ele chegava a ir à casa da pessoa. How many times we have stories of Jesus entering the houses of people? Quantas histórias nós temos de Jesus entrando na casa das pessoas? Therefore, these are the three major things Jesus did. Então essas são as três principais coisas que Jesus fez. He preached, number one, Ele pregou, em primeiro and lugar, taught. e ensinou. Then he healed them, number two, Em número 2, ele os curou and set them free. e os libertou. And then he met them personally, number three, Em número 3, ele os encontrou pessoalmente, even searching them in their homes. chegando até mesmo a entrar em suas casas. Like the good shepherd searching the lost sheep. Como aquele bom pastor que busca a ovelha perdida. This is what Jesus did. Foi isso que Jesus fez. Sometimes I wonder who else has done what Jesus did. Eu fico imaginando quem mais poderia fazer aquilo que Jesus fez. And here you have the example in writing to show, give a model to us, especially to us priests, what we should do. E ali está tudo escrito como que a gente pudesse seguir um modelo, especialmente nós padres, de como devemos fazer. Is that all that Jesus did? Só isso Jesus fez? No, there's one more thing Jesus did, Não, ele fez mais uma coisa, which we read already in the very first chapter of Mark's Gospel. que nós lemos também lá, exatamente no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. After Jesus spent his whole day preaching and teaching, Depois de passar o dia inteiro Jesus pregando e ensinando, healing and delivering, curando e libertando, meeting and entering people's lives, encontrando-se com as pessoas e entrando na casa das pessoas, was the last thing Jesus did. qual foi a última coisa que Jesus fez? He spent his time in prayer. Ele passava o restante do tempo em oração. Since he spent the whole day doing the ministry, Mesmo passando o dia inteiro no seu ministério, he had no time left. ele não tinha mais tempo sobrando. And therefore he would spend the whole night in prayer. Então ele passava a noite inteira em oração. That was the most important thing Jesus did. E esta é a coisa mais importante que Jesus fez. Because in prayer, he received both the knowledge and the power Porque to na do what he did. Na oração ele recebia tanto a sabedoria quanto a força, o poder para fazer o que fazia. And that's why when the apostles were searching for him, Por isso, quando os apóstolos estavam procurando por ele, they couldn't find him. não o encontravam. Finally, they realized he must have gone up to the hill. Finalmente eles percebiam, ele deve ter subido novamente a montanha. And then when morning came, they met E Jesus quando chega amanhã, o raiar do dia, eles encontram-se com Jesus, from the mountain, from the hill. descendo da montanha. And they asked Jesus, E eles perguntam a Jesus: where did you go? onde você estava? People are waiting. As pessoas estão procurando por você. And therefore, let's go back to them. Então vamos voltar às pessoas. And what did Jesus reply? E qual foi a resposta de Jesus? No, I spent my whole night with my Father. Eu passei a noite com o meu pai. I spent my whole night in prayer. Eu passei a noite orando. And God, my Father, told me what to do. E o Deus, meu pai, me disse o que eu tenho que fazer agora. Not to remain here, Não permanecer aqui, but to go to the next town. mas ir à próxima cidade. Not to remain in Mumbai, Não permanecer em Bombaim, but to go to São Paulo and Cachoeira Paulista. mas ir para São Paulo, Cachoeira Paulista. Bombay is not close to São Paulo. Bombaim não é perto de São Paulo. I had to come via London. Eu tenho que voar através de Londres. And the distance by plane from London to Brazil was 12 hours. E a distância do voo de Londres para São Paulo são 12 horas. So how did I spend these 12 hours? Então, como que eu passei essas 12 horas de voo? Sleeping Dormindo and praying. e rezando. That's how the 12 hours went. É assim que passaram rápido as 12 horas. And then I realized that was the most important thing Jesus did. Então eu percebo que esta é a coisa mais importante que Jesus fez. And that's why right from the early years, 35 years ago, Então, desde os inícios
do meu ministério 30, 35 anos atrás. Every week I would give a retreat, a convention, a program. Todos os fins de semana eu estou dando um retiro, um encontro, um seminário. And I would spend the whole week preaching to God's people. E vou passar a semana inteira pregando ao povo de Deus. Not sitting down, Não sentado, but standing like this. mas em pé assim. I would spend the whole week preaching to them, Passo a semana inteira pregando para eles, praying for them. rezando por eles. And then the last night, E aí na última noite, I would spend the whole night in the chapel praying. eu passo a noite inteira na capela rezando. So once a week, I would spend the whole night not sleeping, but praying. Então uma vez por semana eu passo a noite inteira sem dormir, só rezando, And I did what Jesus did. fazendo aquilo que Jesus fez. And I believe that was the secret of our ministry. E eu penso que este é um segredo do ministério. You cannot give to people what you have not received from God. Você não consegue dar ao povo o que você não recebeu de Deus. And this is what I want to tell you today in the first place. Então isso é o que eu quero dizer a vocês hoje em primeiro lugar. If you want to help your family Se você quer ajudar a sua família and the people around you e as pessoas ao seu redor, and those who have problems and will come to you, e aqueles que têm problemas e vêm buscando soluções com você, the only example, o único exemplo, or at least the first example we should imitate, ou melhor, o primeiro exemplo que você deve imitar is that of Jesus. é o exemplo de Jesus. You don't have to read the whole Bible for that. Você não precisa ler a Bíblia inteira para isso. Read only one chapter. Leia somente esse um capítulo. Saint Mark's Gospel, chapter 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Give the Lord a big clap for that chapter. Aplauso ao Senhor por esse primeiro capítulo de Marcos. If you don't believe what I've said after the talk, look at your Bible and read chapter 1. Se você não acredita naquilo que estou dizendo, depois que terminar a palestra, abra a sua Bíblia e você vai conferir. I'm not asking you to read even chapter 2. Não estou nem pedindo a você que leia o capítulo 2. Read only chapter 1. Estou pedindo que você leia pelo menos o And that capítulo gives 1. us Jesus as our example E é ali que Jesus dá o seu exemplo para nós. and as our model. E é um modelo para nós. So what we read in Mark's Gospel chapter 1 Portanto, aquilo que lemos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos is explaining what John wrote in his Gospel. é uma explicação do que aquilo que João escreveu no seu Evangelho. As I told you, in John's Gospel chapter 3 we find Nicodemus coming to see Jesus. Como eu disse no Evangelho de São João capítulo 3, nós encontramos Nicodemos procurando por Jesus. Nicodemus was one of the great leaders among the Jews. Ele que era um dos grandes líderes entre os judeus. All the other leaders were jealous of Jesus. Os outros líderes judeus tinham inveja de Jesus. They thought he was breaking the law. Pensavam que ele estava quebrando a lei. But Nicodemus knew that God was with Jesus. Mas Nicodemos, de alguma forma, sabia que Deus estava com Jesus. And then Nicodemus came to Jesus by night. Então Nicodemos veio procurar por Jesus à noite. I love this chapter 3 of St. John's Gospel. Eu amo esse capítulo 3 do Evangelho de São João. And when I read that verse, Nicodemus came to Jesus by night. E quando eu leio esse versículo dizendo que Nicodemos veio encontrar-se com Jesus à noite, As I said, not because he was afraid of his fellow Jewish leaders, dizendo assim, não somente porque tinha medo dos seus companheiros judeus, but night is a good time to meet God. mas porque a noite é um bom tempo Everybody para else is encontrar-se com sleeping. Deus, quando todos os demais estão dormindo. And therefore Nicodemus was alone with E Jesus. Nicodemos pôde estar assim sozinho com Jesus. And Nicodemus began to ask Jesus E Nicodemos começou a perguntar a Jesus the most important question: a pergunta mais importante, how he could do what Jesus was doing, de como ele poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. how he could be a real good leader for the people. Como que ele poderia se tornar um verdadeiro bom líder para o seu povo? And what was Jesus' answer? E qual foi a resposta de Jesus? A very strange answer. Uma resposta até um tanto estranha. Nicodemus, you have to live your life again. Ele dizia: Nicodemos, você tem que viver a sua vida de novo.
And Jesus put it in a strong way. E Jesus falou de uma maneira bem forte. He told Nicodemus, you have to be born again. Ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Unless you are born again, you yourself cannot enter the kingdom of God. Mesmo você, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. And that's why often in these days there are groups of Christians that call themselves born again. Por isso que até nos dias de hoje existem grupos de cristãos que se autodenominam nascidos de novo. That's only a phrase taken from John's Gospel chapter 3. É uma frase tirada do Evangelho de São João capítulo 3. And they advertise their church as born again. Então eles colocam lá que aquela igreja é a igreja dos que nasceram de novo. One of them asked me, are you born again? Quando as pessoas me perguntam, você é nascido de novo? And I told them I've been born again not just once but many times. E eu digo que eu nasci de novo, não apenas uma vez, mas muitas. They did not ask me other questions. Então eles não me fazem outras perguntas. These are phrases from the Bible São citações da Bíblia which should be understood correctly. que devem ser entendidas corretamente. Jesus was putting in a very strong way. Jesus estava dizendo, falando de uma maneira bem forte. But we can often take one of these phrases and build a whole religion on that phrase. E nós corremos o risco de pegar apenas uma frase e construir toda uma nova religião em cima de uma frase. But in itself is a beautiful way of describing the life of a Christian. Mas ali é uma forma muito linda de descrever o que deve ser a vida de um cristão. We were all born when our parents gave us birth, Nós todos nascemos, fomos nascidos de nossas mães. but they gave us physical life. Mas a nossa vida nascida de nossas mães é uma vida física. Only God can give us a spiritual life. Somente Deus pode nos dar uma vida espiritual. And that's what Jesus told Nicodemus. E é isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. You're living your life mainly on this physical level and an earthly level. Você tem vivido a sua vida dessa maneira apenas humana, física. You have to ask God to give you a new birth by the power of the Holy Você Spirit. tem que pedir a Deus que lhe dê um novo nascimento pela força do Espírito Santo. And then you will do what God wants you to do. E aí é que você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. So this is the answer Jesus gave to Nicodemus. Esta é a resposta que Jesus deu a Nicodemos. And if you were to ask me, what should I pray most as a result of this 3 or 4 days spiritual meeting? E se você me perguntar o que eu mais preciso fazer depois desses 3, 4 dias do nosso encontro aqui, I feel we should all pray what Jesus asked Nicodemus to ask and to pray for. eu sinto que nós deveríamos todos rezar justamente para pedir aquilo que Jesus pediu que Nicodemos fizesse. That we will all leave this place born again. Que nós todos deixemos e voltemos para nossa casa nascidos de novo. God is so great Deus é tão grande that He wants to give us a new birth every day. que Ele quer nos dar um novo nascimento a cada dia. As we begin the day, we will begin as if it's the first day of my life I'm living. De forma que nós comecemos cada dia como se fosse o primeiro dia da nossa vida. And in a way, the last day of my life. E de uma certa forma também o último dia de nossa vida. Every day should be a perfect day. Todo dia deve ser um dia perfeito. This is what God wants us to be. É isso que Deus quer de nós. And therefore, Jesus used that very, very strong phrase. Por isso Jesus usou esta frase bem contundente. We have to be born again by the power of the Holy Spirit. Você precisa nascer de novo pela força do Espírito Santo. And this is the credit to the Catholic Charismatic Renewal. E isto é o grande dom da renovação carismática católica. That is making us aware of what the Bible says. É a que nos alerta a respeito daquilo que diz a Bíblia. That we all have to be born again by the power of the Holy Que Spirit. todos nós precisamos nascer de novo pela força do Espírito And Santo. therefore I give you a second homework. Então eu vou dar a vocês uma segunda lição de casa. Don't only read chapter 1 of Mark's Gospel, Não leia somente o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, but in the break read chapter 3 of John's Gospel. mas também nesse intervalo leia o capítulo 3 do Evangelho de São João. What Jesus told Nicodemus, He wants to tell it to each one of you today. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, Ele quer dizer a cada um de vocês hoje. Now you are Nicodemus, Vocês são Nicodemos. and you have to go to Jesus, Vocês têm que ir até Jesus. not by night,
não à noite, in the daytime, mas durante o dia mesmo. and things will be different in your life, E as coisas vão ser diferentes na sua vida, as it happened to me also. assim como aconteceu comigo. So read John's Gospel chapter 3. Então leiam o capítulo 3 do And let's give a Evangelho de big São João. clap to John for this chapter. Vamos aplaudir João por esse evangelho. As Jesus was talking to Nicodemus, Na medida que Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus could read the heart of Nicodemus. Jesus conseguia ler o coração de Nicodemos. And Jesus knew that Nicodemus was a good man, Jesus percebeu que Nicodemos era um bom homem, but he was searching. mas ele estava em busca. Religion for him had become a matter of habit, of custom. A religião para ele tinha se tornado uma coisa corriqueira, muito enfadonha. We say we are Catholics. Com frequência a gente diz: eu sou católico, We belong to the Catholic Church. pertencemos à Igreja Católica. But perhaps are we also foremost Christians? Talvez a gente é cristão. That we belong to Jesus? Será que a gente verdadeiramente pertence a And we are Jesus? doing what Jesus Christ asked to do? Será que a gente realmente está fazendo o que Cristo Jesus pede para nós? That's in a way what Jesus was telling Nicodemus. De uma certa forma, é isto que Jesus estava dizendo a Nicodemos. It's a wonderful chapter. É um capítulo maravilhoso. And then Jesus gives Nicodemus the secret of being born again. Então Jesus dá a Nicodemos o segredo para se nascer de novo. Namely, to do what God the Father wants us to do. Em outras palavras, para fazer aquilo que Deus Pai quer que façamos. We have to go right up to the beginning, Nós temos que voltar lá no começo, from God, de Deus, and then come down from heaven to earth. e descer do céu até a terra. Then we will know what God wants us to do. Assim é que saberemos o que Deus quer que façamos. And then John gave us that beautiful verse Então João nos dá esse lindo versículo about which I spoke yesterday. sobre o qual eu falei ontem. That verse that changed my whole life. Um versículo que mudou a minha vida, It made me now to be an evangelist. que me tornou um evangelizador. A verse that I learned when I was doing my doctorate in scripture in Rome. Um versículo que eu aprendi quando eu estava fazendo meus estudos de doutorado em Roma. My superiors wanted me to do my doctorate in, say, canon law. Os meus professores queriam que fizesse meu My doutorado. superiors in Bombay. Meus superiores em Bombaim queriam que eu fizesse meu doutorado em leis Or in philosophy. ou em filosofia. But for me there was only one subject I would like to study. Mas para mim havia apenas um assunto que eu queria mesmo estudar. And that was God's word, E era a palavra de Deus, the Bible. a Bíblia. And they gave the permission reluctantly. E meio contra a vontade, os meus superiores em Bombaim me deixaram fazer meus estudos sobre as Escrituras. I still have the letter of the secretary of the Archbishop. E eu ainda tenho comigo a carta do secretário do arcebispo. Of what use will your studying the Bible be to the diocese? Qual vai ser a utilidade de você estudar para a diocese, você estudar a Sagrada Escritura? That's what was written to me. Foi o que escreveram para mim. But I said, all right, we give you permission to study the scripture reluctantly. Mas então ele terminou a carta dizendo: mas então, mesmo contra a nossa vontade, você está autorizado a fazer os seus estudos sobre And you Escrituras. can imagine how happy I was. Você não pode imaginar o quanto eu fiquei feliz. There's nothing but studying in the world more than the Word of God. Não existe nada mais brilhante para se estudar do que a palavra de Deus. Because it's the Word of God, Porque é a palavra de Deus, not the words of men. não é a palavra de pessoas. And then I had to choose the topic for my doctoral thesis. Então eu tinha que escolher o tópico para a minha tese de doutorado. And as I read the Bible, E à medida que eu lia a Bíblia, what fascinated most was one book, o que mais me fascinava era um livro,
John's Gospel. o Evangelho de São João. And I said, I must write my thesis only on John's Gospel. E eu disse para mim mesmo, eu preciso escrever a minha tese de defesa de doutorado a respeito do Evangelho de São João. And as I'm reading it day and night, E lendo aquele Evangelho dia e noite, I was wondering what particular verse or chapter of John's Gospel should be the topic of my eu dissertation. ficava imaginando e pensando qual seria o capítulo ou o versículo específico que seria a tese do meu doutorado. And as I said yesterday, finally I found it. E como eu disse ontem, finalmente eu cheguei lá. In the first letter of John, Na primeira carta de São João, twice. 2 vezes. Because when people asked John, you knew Jesus very well. Quando as pessoas perguntavam para João, você conheceu bem a Jesus? You were closer to Jesus. Você era muito próximo de Jesus. At the Last Supper, Jesus put your head on his heart. Na última ceia, Jesus pôs a sua cabeça no peito dele. You could hear the beating of the heart of E Jesus. você ali conseguiu escutar a batida do coração de Jesus. You not only heard what he said, but you felt what he was feeling. Você não somente ouviu o que ele disse, mas você sentiu o que ele sentia. So tell us about Jesus. Então, nos fale de Jesus. Tell us about God. Nos fale de Deus. Because you know them better than any one of us. Porque você o conhece melhor do que qualquer um de nós. And what was John's reply? E qual foi a resposta de João? Just a small phrase. Só uma pequena frase. Just 3 words. Somente 3 palavras. To the answer is, tell us about God. A resposta para a pergunta, fale-nos de Deus. And what did that great apostle say? O que esse grande apóstolo disse? God is love. Deus é amor. That's all. E ponto final. Often in parishes, people complain that the parish priest is giving long sermons. Com frequência nas paróquias, os paroquianos reclamam quando o sacerdote faz sermões muito longos. And often they are bored by the long sermon. E com frequência ficam chateados, aborrecidos com sermões muito longos. And here is John, the favorite disciple of Jesus. E aqui nós temos João, o discípulo favorito de Jesus. John, that Jesus asked him to take Mary as his mother, João, que Jesus pediu que assumisse Maria como sua mãe, giving us the shortest and the most complete sermon in the world. dando para nós o mais curto e o mais completo sermão de toda a existência. God is love. Deus é amor. Amen. Amém. And from then on, I began to realize E a partir daí eu comecei a compreender what Christianity is. o que é o cristianismo. That Christianity is a religion of love. Que o cristianismo é a religião do amor. Many religions encourage people to kill others by suicide bombing. Existem religiões que até encorajam as pessoas a matar os outros através de bombas suicidas. And in the suicide bombings, even babies and children are killed. Em bombardeios suicidas, até crianças e velhos são assassinados. And they say the suicide bombers will go to heaven very quickly. E é dito nessas religiões que esses homens-bomba vão para o paraíso rapidamente. That is not what Christianity says. Mas não é isso que o cristianismo ensina. Right from the time of Jesus, Desde o tempo de Jesus, Christianity began to give forth what we call martyrs. o cristianismo começou a despertar e fazer surgir aquilo que nós chamamos de mártires. Not bombers, but martyrs. Não bombardeiros suicidas, mas mártires. Not bombers that kill other people, Não homens-bomba que matam outras pessoas, but martyrs that offer their own life like Jesus to give life to others. mas pessoas que oferecem a sua própria vida a Jesus para que outros tenham vida. So we don't have any bombers in Christianity. Portanto, no cristianismo nós não temos homens-bomba, We have only martyrs. nós temos mártires. When I was studying in Rome, Quando eu estava estudando em Roma, the place that I liked most was the catacombs. o lugar que eu mais gostava de frequentar eram as catacumbas. I used to go there often to say Mass.
Às vezes eu ia com frequência celebrar missas. And when there was the first international convention of the Charismatic Renewal E quando houve a primeira convenção internacional da renovação carismática, in 1975, em 1975, which I attended as representing India, onde eu participei representando a Índia, o meu there were país, 10,000 charismatics that came from about 100 countries around the world. havia 10 mil carismáticos que vieram de mais de 100 países do mundo inteiro. Where was this first convention held? Foi a primeira convenção que aconteceu Obviously in Rome, em Roma, the seat of our faith. que é a sede da nossa fé. But in which place? Mas em que lugar aconteceu? On the catacombs of Rome. Nas catacumbas de Roma. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por isso. God inspired the international leaders of the Charismatic Renewal to have their first international convention on the place where millions of people gave their life as martyrs. O Senhor inspirou os líderes da renovação a fazer esta primeira convenção internacional da renovação carismática no mesmo lugar onde milhares de pessoas deram a sua vida pela igreja. And I would love to take tourists coming from India to every place in Rome, but especially to the catacombs. E eu amava trazer as pessoas para todos os lugares visitando Roma, mas especialmente nas catacumbas. And often I've said mass in the catacombs. E com frequência eu rezava a missa lá nas catacumbas. And those catacombs has sometimes even 4 floors. E as catacumbas em alguns lugares têm 4 andares. And thousands of people are walking in the catacombs every day. E todos os dias milhares de pessoas visitam e caminham ali pelas catacumbas. There's no cement used. Não existe cimento. There's no iron girders used. Não existe cimento, lugar para caminhar direito. Of iron girders. Não existe corrimãos, Like the buildings I see, como a gente vê por aqui. like this shed has iron girders Assim como tem and iron aqui pillars. os corrimões e os pilares para sustentar tudo. In the catacombs there's only mud. Nas catacumbas só existem mártires. I repeat, Eu repito, only mud. só existem But mártires. mud soaked with the blood of millions of martyrs. Mas aqui só existe a massa da terra que foi unida pelo sangue dos mártires. And those catacombs will never collapse. E aquelas catacumbas nunca vão ruir. New York collapsed on 11 September. Em setembro 11, as torres de Nova York caíram. The catacombs are soaked with the blood of Jesus. As catacumbas estão molhadas, encharcadas com o sangue de It Jesus. will never collapse. Nunca vão cair, That's the ruir, power of the blood of Jesus. por causa do poder do sangue de Jesus. Our religion is extraordinary. A nossa religião é extraordinária. As the great Pope told his people, do you recognize your dignity? Como o Papa disse a nós, você reconhece a sua dignidade? You are a Christian. Você é um cristão. That's your dignity. Esta é a sua dignidade. And therefore I want to end in the way I began yesterday. Então eu quero terminar da forma que eu comecei ontem. What did John tell Nicodemus? O que João disse, o que Jesus He did not preach disse a a long Nicodemos? sermon. Ele não pregou um grande sermão. He told Nicodemus God's plan for humanity. Ele disse a Nicodemos o plano de Deus para a humanidade. What God wants to do for each one of us. O que Deus quer fazer para cada um de nós. In John 3:16. Em João 3,16. God so loved the world. Deus de tal forma amou o mundo. God so loved the world. Deus de tal forma amou o mundo. God so loved the world. Deus de tal forma amou o mundo. That he gave his only son Jesus. Que ele lhes deu o seu filho único Jesus. That he gave his only son Jesus. Que lhes deu o seu filho único Jesus. That he gave his only son Jesus. Que ele lhes deu o seu filho único Jesus.
so that those who believe him and accept him as God will never die. para aqueles que crerem e o aceitarem como Deus não morram, Will never be sick, nunca fiquem doentes, will never be burdened, nunca fiquem afetados, and that instead they will have a new life, mas ao contrário, que tenham uma vida nova, a new joy, uma nova alegria, a new power, uma nova a força, new freedom, uma nova liberdade, everything. tudo mais. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por este versículo. I'm never tired of speaking about John 3:16. Eu nunca me canso de falar sobre João 3,16. That's what I wrote my thesis on. Por isso eu escrevi a minha tese a respeito disso. And as I said yesterday, the topic, the heading of my thesis was Como eu disse, God is love. Como eu disse ontem, o título principal da minha tese é Deus é amor. You can imagine my joy Você pode imaginar a minha alegria when God told me you have chosen the right subject. quando Deus me diz que eu escolhi o assunto correto. I'm not saying that God appeared to me Eu não estou dizendo que Deus apareceu para mim or sent an angel to tell me ou que mandou um anjo para me revelar isso, that's the best subject you could write for your thesis. que este seria o melhor assunto para você escrever a sua tese. But God sent a human being, Mas Deus mandou uma pessoa, a man that became a pope, um homem que depois se tornou Papa, Pope Benedict XVI. Bento XVI. And God told the Pope E Deus disse ao cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa, to write his first encyclical. para escrever a sua primeira encíclica. And what was the topic? E qual era o tema dessa encíclica? God told the Pope, look at Father Rufus's thesis. Deus falou ao Papa, dá uma olhada na tese do Padre Rufus. The topic of my thesis was God is love. O título da minha tese era Deus é amor. And the Pope wrote his first encyclical. E o Papa escreveu a sua primeira encíclica. What was the topic? Qual era o título? God is love. Deus é amor. Give the Lord a big clap for Agora that. aplauda o Senhor por isso. So Pope Benedict XVI and Father Rufus think the same way. Portanto, o Papa Bento XVI e o Padre Rufus têm o mesmo pensamento. Because we think the same way as Jesus said. Porque nós pensamos do jeito que Jesus disse. So three people have the same way of thinking. Portanto, 3 pessoas pensam da mesma maneira. Jesus, the Son of God, Jesus, o Filho de Deus, Benedict, our Holy Father, Papa Bento XVI, nosso Santo Padre, and your speaker, Father Rufus. e esse que vos fala, Padre Rufus. Amen. Amém. Now from this verse, I will build up the whole program for this program that we have. Portanto, a partir deste versículo é que nós vamos construir todo o nosso programa de encontro nesses dias. And I'd like to end this first session Mas eu quero terminar essa primeira sessão by telling you Jesus did not only say things, dizendo a vocês que Jesus não simplesmente disse he coisas, put them into practice. mas ele as colocou em prática. He did it. Ele as fez. He told Nicodemus, Ele disse para Nicodemos, God loves us so much Deus nos ama de tal that he forma gave his only son Jesus, que nos deu seu Filho único Jesus, so that those who believe in him may not be sick, may not be burdened, para que aqueles que acreditarem nele não fiquem doentes, não sejam afetados, but will have a new life. mas tenham uma vida nova. I would like to end this first by telling you what Jesus did to put into practice that verse. Então eu vou dizer a você o que Jesus fez para colocar em prática esse versículo. The best way to know that A melhor maneira de saber isso is to read the first chapter and the last chapter of all the 4 Gospels. é ler sempre o primeiro e o último capítulo de cada um dos 4 evangelhos. That's enough. E isso é o To suficiente begin with, para começar. the first chapter O primeiro and capítulo the last chapter. e o último capítulo.
What does the first chapter say? O que o primeiro capítulo diz? When you read Matthew's Gospel, chapter 3, Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 3, that's really the first chapter of his Gospel. que é verdadeiramente o primeiro capítulo do seu And Evangelho, read Luke's Gospel, chapter 3. e lê o Evangelho de Lucas, capítulo 3, That's really the first chapter of Jesus' ministry. que é o primeiro capítulo do ministério de Jesus. And when you read Mark's Gospel, chapter 1, E quando você lê o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, and John's Gospel, chapter 1, e o primeiro capítulo do Evangelho de João também, you find there what Jesus did. ali você vai encontrar o que Jesus fez. The first thing Jesus did, A primeira coisa que Jesus fez, after living 30 years with his family, depois de viver 30 anos escondido na sua família, unknown to everybody, desconhecido de todos, so that Nicodemus could even say, can anything good come from Nazareth? até que alguém disse, Nathaniel. Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Because Jesus of Nazareth. Porque Jesus de Nazaré, But do you know that word Nazareth is never in the Old Testament? porque ele sabia que Nazaré não foi mencionada no Antigo Testamento. It was such an insignificant village. Só era uma vila insignificante, It's not mentioned in the Old Testament. não está mencionada no Antigo Testamento. And therefore Nathanael could say, who has heard of Nazareth? Então Natanael disse, mas quem já ouviu falar de Nazaré? It's not even mentioned in the Old Testament. Não é nem mencionada no Antigo Testamento. But what was Jesus' full name? Mas qual era o nome, nome completo de Jesus? People called him Jesus of A Nazareth. Bíblia o chama de Jesus de Nazaré. As if Nazareth is nothing Como que se Nazaré fosse realmente nada and Jesus is everything. e Jesus é tudo. Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. This is how the Gospels begin. É assim que começam os evangelhos. It begins with what is called the baptism of Jesus in the river Jordan. Começam com aquilo que chamamos de o batismo de Jesus no Rio Jordão. Whenever I began studying the Bible in depth, Sempre que eu comecei a estudar a Bíblia, I used to wonder why the Gospel began with the story of the baptism of Jesus. por que eu fico pensando, por que o evangelho começa com o batismo de Jesus? It was such an unimportant episode for me, Para mim parecia um episódio sem importância. as I couldn't the Gospel writers choose something better. Será que os evangelistas não podiam escrever algo melhor? But then I began to realize it was important. Mas depois eu comecei a compreender que verdadeiramente era importante. How will it come about? Como que isso veio à minha mente? When the church made the first feast of the year soon after Epiphany, the feast of the baptism of Jesus. Quando a igreja estabeleceu que a primeira festa logo depois da Epifania seria a festa do batismo de Jesus. You realize in the old calendar that feast is hardly mentioned, Você percebe que no calendário a festa quase não era mencionada. but in the new calendar, Mas no novo calendário, after the Vatican Council II, depois do Concílio Vaticano the II, Christmas cycle ends with Epiphany. o ciclo cristão termina com a Epifania. O ciclo de Natal termina com a And Epifania. the second cycle, called the Easter cycle, begins with the baptism of E o Jesus. segundo ciclo, que é chamado ciclo pascal, começa com o batismo de Jesus. It's important to remember that. Então é importante lembrar disso. When I was giving retreats in Kerala, South India, Quando eu estava dando retiros na região de Kerala, no sul da Índia, in their Eastern rite called the Syro-Malankara or Syro-Malabar rite, nos ritos orientais chamado Sírios, I noticed soon after the consecration prayer, eu percebi que logo depois da oração da consagração, we have the memorial. nós temos um trecho chamado memorial, In our Latin rite, que no nosso rito latino, we have calling to mind the birth and death of Jesus. que nós chamamos de lembrar-nos dos mortos, But in the Eastern rites, mas nos ritos orientais, not only today, but all these 2,000 years, não somente hoje, mas sempre foi assim há 2000 anos, this is what we read in the Mass. é assim que acontece na missa do rito oriental. Calling to mind Lembrarmos-nos the incarnation and birth of Jesus, a encarnação e nascimento de Jesus his baptism in the river Jordan, e o batismo no Rio Jordão and his death and resurrection. e a sua morte e ressurreição.
In other words, the baptism of Jesus was not just one story in the life of Jesus. De maneira a nos mostrar que o batismo de Jesus não é somente mais uma historinha que foi colocada ali no Evangelho, But it is as a way as important as the incarnation and birth, de uma certa forma para nos mostrar que é tão importante quanto o nascimento, and as concepção e nascimento, important as the death and resurrection. assim como tão importante quanto a sua morte e The ressurreição, baptism of Jesus. o batismo de Jesus. And when I went to the Holy Land, Então, quando eu fui à Terra Santa I went to celebrate Christmas e fui celebrar o Natal in the Basilica na Basílica, of the Eastern Rites. nos ritos orientais, They're celebrating Christmas. eles estavam celebrando o But Natal. what was a day in our calendar? E qual era o dia no nosso calendário? It was the baptism of Jesus. Era o dia do batismo de For Jesus. them, that was the real birth of Jesus. Porque ali, para eles, é o verdadeiro nascimento de Jesus. So when you read the chapters on the baptism of Jesus, Portanto, quando você lê nos evangelhos a respeito do batismo de what does the Jesus, sacred writer tell us? o que os ritos orientais nos One ensinam? day Jesus came all the way from Nazareth to the river Jordan Um dia Jesus veio de Nazaré até o Rio Jordão, in Judea. na Judéia. Why? Para quê? Because his cousin John the Baptist Porque o seu primo João Batista was preparing people for the coming of the Messiah. estava preparando o povo para a vinda do Messias. Because the Spirit told them the Messiah is here already. Porque o Espírito já havia lhe dito que o Messias já estava entre nós, entre And when eles. people asked John the Baptist, "Are you the Messiah?" E quando as pessoas perguntavam a João Batista, você é o Messias? John the Baptist said strongly, "I'm not the Messiah." Ele falava seriamente, eu não sou o And the Messias. one sent to prepare the people for him. Eu sou aquele enviado para preparar o povo para ele. And one day when John the Baptist was preparing people by inviting them to change their lives, E à medida que João estava preparando o povo, convidando-os a mudar de vida, and as a sign that they wanted to change of life by putting themselves in the water, e ele dava isso, fazia o batismo como um sinal do desejo das pessoas entrando na água como um desejo de mudar de so vida, that all the sins have been washed away para que os seus pecados fossem lavados naquela água do Rio Jordão, by repentance, através do and arrependimento. they'll come out like a new being. E eles saíam das águas como uma nova criatura. That was John's work, Esse era o trabalho de João, to prepare people for the coming of the Messiah preparar o povo para a vinda do Messias, by calling them to repent chamando-os ao arrependimento and to change their lives. e à mudança de vida. One day, a man called Jesus came, E um dia, um homem com o nome de Jesus as chegou, if he was another sinner. como se ele fosse um outro pecador como os But outros. John recognized this was the Messiah. Mas João o reconheceu como o Messias. And he told Jesus, "You rather should baptize me, not I you." E ele disse a Jesus, você que deve me batizar, não eu a você. And Jesus insisted, "Do what I'm telling you to do." Mas Jesus insistiu, faça o que lhe foi dito para fazer. And Jesus put himself into the waters of the river E Jordan, Jesus mesmo imergiu nas águas do Rio Jordão. as if people would think he was another sinner. Como que para que as pessoas pudessem até pensar que ele era um pecador como eles. Jesus identified himself with us, sinful men. Jesus identificando-se conosco, pecadores. As Saint Paul will later on say, Como São Paulo depois vai dizer, "He who knew no curse became a curse for us." ele que não havia maldição tornou-se uma maldição para nós. Jesus did some things of great humility, Jesus fez algo acima da humilhação, so that people thought he was another big sinner. para que as pessoas imaginassem que ele era também um pecador. And as he did that, E ao fazer isso, something happened. algo aconteceu. What happened? O que aconteceu? The Bible explains it so beautifully. A Bíblia explica de uma maneira tão bela. The heavens were open. Os céus se abriram. Whenever the Bible speaks about the heavens being open, Sempre que a Bíblia se mencionar os céus se abriram, it is something great that is happening, é porque algo realmente muito grande está acontecendo, coming all the way from God. vindo diretamente de Deus. The heavens were open. Os céus se abriram. I will never forget that phrase. Eu nunca esqueço essa frase. The heavens were open. Os céus se abriram.
And then Jesus had a vision. Então Jesus tem uma visão. The Old Testament says everything begins with a vision. O Antigo Testamento diz que tudo começa com uma visão. Without a vision, nothing will happen. Sem uma visão, nada acontece. Will be the same that we were. Da mesma forma, Jesus had a vision. Jesus teve essa visão. And what was the vision? Qual foi a sua visão? The heavens were open. Os céus se abriram. And two things happened to Jesus. E duas coisas aconteceram a Don't Jesus. forget these two things. Não esqueçam essas duas coisas. Jesus received the authority of the Father to preach. Jesus recebeu a autoridade do Pai para pregar. Not from the church, or No. from the synagogue, or from religious leaders. Não da igreja, da sinagoga ou dos seus líderes religiosos. Jesus received the authority of his Father, God the Father, to proclaim the good news. Jesus recebe a autoridade para proclamar a boa nova diretamente do seu Pai. Without the authority of God the Father, we can never proclaim God's word. Sem a autoridade de Deus Pai, nós nunca podemos proclamar o Evangelho. And secondly, what happened? E segundo o que aconteceu, Jesus received the power of the Holy Spirit to heal and to deliver people. Jesus recebeu a força do Espírito Santo para curar e libertar as pessoas. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito no Santo, healings will take place. não acontece No nenhuma deliverance cura. will take place. Não acontece libertação. Jesus had to receive the power of the Spirit. Jesus tinha que receber o poder do Espírito. And then how does the episode end? E como que termina esse episódio? If anybody knows how it ends, I will give you a chocolate. Quem souber como termina esse episódio vai ganhar um chocolate. Nobody knows? Ninguém sabe? Then I will tell you. Eu vou dizer para vocês. It ends with this phrase. Termina com esta frase. Jesus was now filled with the Holy Spirit. Jesus tornou-se repleto do Espírito Santo. That's how the gospel begins. É assim que começa o Evangelho. Jesus was now filled with the Holy Spirit. Jesus está agora repleto do Espírito Santo. And you think we can change the world without us being filled with the Holy Spirit? E você acha que você vai conseguir mudar o mundo sem estar repleto do Espírito Santo? It's no wonder then that Pope Paul VI said Por isso que Paulo, that the Catholic Paulo VI charismatic disse renewal que a igreja precisa da renovação carismática is a gift of the Holy Spirit como um dom do Espírito to Santo change the world. para mudar o mundo. And it is a chance for the Holy Spirit E esta é a oportunidade do Espírito Santo. and it is our opportunity. Esta é a nossa oportunidade. It's the opportunity of the church É a oportunidade da igreja to invite people ao convidar as to pessoas receive and to be filled with the Holy Spirit. a receber e a serem repletos do Espírito Santo. Because without the Spirit we can do nothing. Porque sem o Espírito não podemos fazer But nada. only when, like Jesus, we are filled with the Spirit, Mesmo Jesus, quando foi repleto do Espírito Santo, the impossible becomes possible. aquilo que era impossível tornou-se As the possível. angel told Mary, Como o anjo disse a Maria, then nothing will be impossible to God. nada é impossível para Deus. Nothing will be impossible to God. Nada é impossível And para as Deus. Jesus himself told his 12 E apostles, Jesus mesmo disse aos seus apóstolos: everything will be possible. tudo é possível. Everything is possible Tudo é possível to the one who believes para aquele que crê in the power of the Spirit e pelo poder do and Espírito receives the Santo Holy e Spirit. receba o Espírito Santo. Amen. Amém. E nesse amor de Deus derramado através dessa pregação, vamos ficar de pé. E vamos pedindo ao Espírito Santo que Ele venha nos dar esse novo nascimento. Foi o que o Padre falou logo no início. Devemos pedir a Deus esse novo nascimento, porque Deus quer esta renovação. Deus quer esta transformação da nossa vida pelo derramamento do seu amor. Por isso, erga o seu braço e vai dizendo comigo: eu creio no amor de Deus por mim. Eu creio no amor de Deus por mim.
Eu creio no amor do Pai por mim. Eu creio no amor do Pai por mim. Creio no amor de Jesus Cristo por mim. Eu creio no amor de Jesus Cristo por mim. Creio no Espírito Santo, amor de Deus, Creio no Espírito Santo, amor de Deus, derramado em meu coração. derramado em meu coração. E quero renunciar hoje E quero renunciar hoje a toda tentação a toda tentação em não crer no amor de em Deus, não crer no amor de Deus, a toda descrença no amor de a Deus, toda descrença no amor de Deus, a toda incredulidade no amor de Deus por mim. a toda incredulidade no amor de Deus por mim. Eu creio que Ele me ama Eu creio que Ele me ama e cuida de mim. e cuida de mim. Fala para o seu irmão, eu creio que Ele te ama Eu creio que Ele te ama e cuida de você. e cuida de você. Eu creio que Ele nos ama Eu creio que Ele nos ama e cuida de nós. e cuida de nós. Olhe nos olhos do seu irmão e diga: o demônio O demônio quer tirar quer tirar esta certeza essa certeza do seu coração. do seu coração. Mas a verdade é, Mas a verdade é, Deus te ama Deus te ama e cuida de você. e cuida de você. Deus te ama Deus te ama e cura o seu coração. e cura o seu coração. Vamos cantar isso. Vamos aplaudir o amor de Deus por nós. Aplaudam o amor de Jesus por você. Deus cuida de mim. Abre os seus braços. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Por quê? porque Ele me ama. Deus está contigo. Deus está Contigo. Deus está contigo. Porque Ele te ama. Conosco. Deus está Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Quero ouvir mais uma vez você cantar esta verdade da palavra de Deus. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não, Deus cuida de nós. Não há o que temer, nem desanimar. Deus está comigo. Por quê? Força! Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Porque Ele te ama. Conosco. Conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Ergue no seu braço assim. Deixando o amor de Deus banhar você. Deixando a graça de Deus banhar você. Deixando o amor de Deus curar as feridas. Solta a sua voz.
meditando e cantando. Deus está comigo. Ele me ama. Porque Ele me ama. Conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!